Bom dia, oitavo ano. Vamos começar nossa aula, na verdade, vamos dar sequência à nossa aula, né? A gente parou na aula passada, a gente estava fazendo a leitura, parou na página 137. Vamos continuar fazendo a leitura, então. Pessoal, tem algumas páginas que eu deixei com exercício. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar a explicação do conteúdo para a gente finalizar o livro. Na próxima aula eu vou passar revisão para vocês. Quando eu fizer a correção da revisão, a gente já faz a correção do livro, então, junto com a correção da revisão, tá? Pra gente finalizar, e hoje eu vou deixar algumas páginas para vocês também, como dever de casa. Vamos começar então a leitura, página 138. A magia do teatro musical. O Grande Circo Místico é um espetáculo musical brasileiro inspirado em um dos poemas do alagoano Jorge de Lima. Nasceu em 1893 e faleceu em 1953. A trilha sonora do primeiro musical foi composta por Chico Buarque e Edu Lobo. Os dois são nossos contemporâneos, né, ainda são vivos. O espetáculo conta a saga do Grande Circo Knepes e apresenta uma grande história de amor entre uma aristocrata e um acrobata, inseridos em uma trajetória de uma família que vagava de cidade em cidade, apresentando seus números circenses. Página 139. O grupo vocal Entre Nós, de Londrina, Paraná, realizou um espetáculo musical baseado nessa história. Nesse teatro, a narrativa é apoiada em composições musicais que irão acompanhar o diálogo, ou ser o próprio diálogo, unindo os números coreográficos do espetáculo. Normalmente, nas apresentações de um musical, há uma banda que produz os efeitos sonoros e o acompanhamento dos atores e cantores, ou ainda músicas para transições de cenas e ambientações. E vamos ver então como que está aqui, vamos explicar um pouquinho, né, cada elemento dessa peça aqui, dessa fotografia. O cenário é responsável por caracterizar a história de um grande amor, de um grande circo místico, que inicialmente teve sua montagem em formato de balé, criada para o Balé Teatro Guaíra, e misturava teatro, música, circo, balé e poesia. Os elementos utilizados em cena podem ter maior ou menor importância de acordo com o modo que são utilizados. O cenário circense ao fundo representa o contexto principal da cena, que se passa, né, como a gente está falando aqui, no circo, com um acrobata apaixonada por uma aristocrata. A aristocrata é das famílias importantes da época, geralmente fazendeiros, né, ricos, senhores de cafés. Continuando, o figurino composto pelas vestimentas e adereços auxilia na compreensão do personagem e pode revelar suas características psicológicas. Pode também ressaltar aspectos físicos do corpo dos artistas e colaborar na percepção visual do espetáculo. Quais são os tipos de roupas utilizados pelos personagens? A relação com o visual que você associa ao circo, com certeza. A gente vê aqui, ó, o palhaço, parece uma bailarina, uma moça que parece ser a mágica, né? Então, sim, tem a ver. Só não achei essa roupa aqui muito aristocrata para a época, mas enfim. Página 140. Teatro ou circo? Existem espetáculos em que as artes circenses e a linguagem do teatro parecem ser igualmente importantes. Nessas criações acontece uma mistura bastante intensa entre números circenses, atuação teatral e dramaturgia. Um belo exemplo disso é o trabalho do Circo Mínimo. Essa companhia foi criada em 1888 pelo ator Rodrigo Mateus e começou apresentando um espetáculo com o mesmo nome, misturando técnicas da linguagem circense com conceitos básicos característicos do teatro. O Circo Mínimo trabalha com estruturas minimalistas como elementos de cenário e se transformam em muitas coisas. Minimalismo é quando você usa o mínimo possível, né? O mínimo de coisas possível. Você usa só o importante ali para... Nada de excessos. Seria isso. O minimalismo seria você não usar nada de excesso, nada que não tenha uma utilidade. Página 141. No espetáculo Simba, o Navegante, palhaços e estruturas de bambu compõem a montagem da peça, em que os atores Ronaldo Aguiar e Rodrigo Mateus dividem o espaço para contar uma história adaptada da obra Mil e Uma Noites.
Nesse espetáculo, acompanhamos as aventuras do navegador Simba, herói que enfrenta muitos perigos durante as suas viagens. Para demonstrar as aventuras pelas quais passam os protagonistas, os palhaços manipulam tubos de bambu que são montados e desmontados para criar mundos, ilhas, barcos, elefantes e pássaros gigantes. Ao manipulá-las, essas estruturas se transformam em suporte para acrobacias. A gente tem aqui uma fotografia dele. E aqui está falando, né? Dramaturgia. O que é dramaturgia? Vem das palavras gregas drama, que significa ação, e ergon, trabalho. Dramaturgia, então, significa trabalho com ações. É a maneira de compor e organizar tudo aquilo que acontece no espetáculo. Ela pode ser feita para contar uma história, como no teatro clássico, ou para organizar uma série de números e sensações autônomas, como no circo. A dramaturgia pode ser escrita por um dramaturgo ou criada pelos próprios atores e diretores, durante o processo de ensaio. Muitos dos primeiros atores da comédia dell'arte, por exemplo, eram analfabetos e ainda assim compuseram espetáculos de dramaturgias riquíssimas e populares. A gente viu um pouquinho sobre a comédia dell'arte, que era uma comédia toda feita na parte do improviso e de acordo com o lugar que eles se apresentavam. Bom, gente, então a gente finaliza aqui nosso texto. Vou deixar a página 142 para vocês fazerem, responderem a 143. E na próxima semana eu deixo para vocês a revisão desse capítulo para a gente fazer a nossa P2. E aí passo a correção da revisão juntamente com a correção das páginas, tá bom? Bom, gente, então até quarta-feira que vem. Um beijinho para vocês.